Boa noite a todos, boa noite a todas. Começando mais um Café com Galvão. Eu quero mandar primeiro um abraço para a Hélida Santana, para o José Saulo, para o Alexandre Adams, pelo Isidoro Alves, boa noite. Assis Gomes, boa noite a todos. Bom, abraços para você, Botinho, e Fábio, diz o José Saulo aqui. Pessoal, eu não gostaria de voltar a esse tema que a gente vai ter que tratar hoje novamente. Reportagem de hoje do jornal O Globo, jornal O Globo Eletrônico, né? Fala que é com tristeza que eu digo isso, viu? Tamanho o caos, né, implementado em Manaus, nos hospitais públicos de Manaus, principalmente os hospitais estaduais e o hospital federal que tem na cidade. Pacientes com Covid-19 debilitados estão fugindo das unidades ou estão pedindo para morrer em casa. Essa é uma tragédia que realmente comove a todos nós. Não tinha necessidade de estar acontecendo tudo isso que está acontecendo em Manaus e pode acontecer no Rio, em São Paulo, em Brasília, em todas as cidades, em todas as capitais do Brasil. Isso é fruto da irresponsabilidade criminosa do governo federal. O ministro Pazuello, que dizem que é especialista em infraestrutura, né? Especialista em logística, esteve no domingo anterior à tragédia que está ocorrendo em Manaus, que teve a sua explosão inicial na quarta-feira passada. Foi informado que iria faltar oxigênio na cidade, nos hospitais estaduais da cidade. Nada fez. O senhor ministro foi lá fazer propaganda de cloroquina, levou uns especialistas que só Deus sabe de que buraco ele tirou, porque todos sabem, todos ligados à ciência sabem que a cloroquina serve para malária. Ela, inclusive, faz mal para quem tem problemas de Covid-19. Ataca o coração. Uma tragédia anunciada. E um bando de incompetentes no poder. Nós vivemos aquilo que é chamado de tempestade perfeita. Uma pandemia global terrível, avassaladora, matando em todo lugar, em todo o mundo. E temos uns incompetentes no poder, a começar pelo presidente da República, que é um homem negacionista, nega, né? Apesar de tudo que está acontecendo em Manaus, ele diz que vai defender o tratamento para a Covid-19. E a ciência diz que não existe tratamento. Não existe tratamento preventivo para a Covid-19. Ele quer pegar aquilo que ele comprou com dinheiro público, irresponsavelmente. Comprou uma quantidade enorme de cloroquina, estocou em Brasília, e agora não tem para onde enviar essa porcaria, e ele tem que prestar contas disso aí, como é que vai ficar? E aí quer enfiar goela abaixo da população sofrida dos nossos irmãos caboclos de Manaus e do estado do Amazonas. Uma vergonha, um ato criminoso. Você que não é formado em medicina, e fica tentando propagandear remédios que não são eficazes, o nome disso é charlatanismo. Crime comum, não é nem crime de responsabilidade. E o presidente da República teve a coragem de falar
uma asneira, uma pachorra, né, na Bandeirantes 2 semanas atrás, a semana passada, aliás, quando começou isso tudo aí, dizendo que ele está impedido de tratar e de fazer qualquer questão na gestão da Covid-19, porque está impedido pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é crime de responsabilidade. Isso é mentir. É se esconder atrás de uma decisão do Supremo que impedia o presidente da República de cometer uma asneira de deixar todo o comércio aberto, porque ele vive naquele mundinho dele, de mentecapto que ele é, aquele mundinho dele, né, em que ele acha que é só uma gripezinha e que isso aí, né, o falso dilema entre ou vida ou economia. Sem vida não é economia. E fica hoje os nossos irmãos manauaras desesperados dentro de um hospital, pedindo ou fugindo do hospital, pedindo para morrer em casa. Para morrer em casa. O presidente da República precisa ser responsabilizado criminalmente sobre o que está acontecendo no Amazonas. O Pazuello precisa ser responsabilizado. Ele deu outro dia, 2, 3 dias atrás, uma coletiva no Rio de Janeiro dizendo: não, jamais falei que deveria usar cloroquina, jamais fiz propaganda. Um homem incapacitado de estar na cadeira de ministro. Está por vaidade, por vassalagem ou por subserviência. Não é para servir o Brasil que o Pazuello senta na cadeira de ministro. É para servir o seu senhor. O homem pelo qual ele aceita ser humilhado. Ele manda e obedeço. Um general que parece... hoje eu vi um comentarista dizer... para ele ser ministro do Bolsonaro, tudo bem, porque está na média. Tudo muito ruim. Mas como é que ele conseguiu ser general? Isso envergonha o Exército Brasileiro, envergonha as Forças Armadas. Depois da ditadura em que as Forças Armadas agiram, mesmo sendo o Estado, agiram contra a lei, fora da lei, torturando, matando, sumindo com as pessoas. Levou-se 30 anos para limpar a barra dos caras. E agora vem essa gente e joga de novo na lama. Na lama. Na lama. E o Bolsonaro, na segunda-feira agora, veio dizer que, olha, só há democracia se as Forças Armadas aceitam, querem. Como é que é? Você mais uma vez, aí eu vou repetir o que disse um outro comentarista. É tática de miliciano, de intimidar. Ah, querem me tirar? Eu dou um golpe de Estado. Dá, Bolsonaro, que eu quero ver. Eu quero ver se tu tem o apoio dos militares, como você diz que tem. Dê um golpe de Estado. Dê um golpe de Estado. Cresce nas redes sociais o pedido de impeachment do Bolsonaro. Outro dia eu botei uma postagem e disse assim: cada curtida é um pedido de impeachment. 2.000 pessoas curtiram a postagem. Ninguém mais aguenta ser governado por um homem incapacitado mentalmente de governar o Brasil. Ele é um sociopata. Não tem empatia pelas mortes. Só no dia que a Covid matar um daqueles filhos dele, que só Deus sabe o que eles fazem no poder, inclusive o senador que está sendo processado, e ele usando as estruturas do Estado para poder livrar a barra do senadorzinho, do Flávio, usando a ABIN para poder limpar a barra do cara, para poder instruir, inclusive, os advogados. Então, meus amigos e minhas amigas, a gente tem que se indignar. Eu confesso a vocês que hoje eu nem ia fazer live,
Mas eu, quando vi essa reportagem, eu li sobre isso, me causou tamanha comoção, tamanha tristeza. Porque eu sinceramente, eu gosto muito daquele povo do Amazonas. É um povo bom, trabalhador, que recebe com carinho, tem uma cultura indígena muito arraigada, acho que eles nem se apercebem disso. Eles têm uma genética indígena tão arraigada, recebe com amor, com carinho as pessoas que chegam lá, e eles estão sendo dizimados. O que está acontecendo com o povo do Amazonas é quase um genocídio. Em 3 meses, com a quantidade de mortes, Manaus vai ter que abrir outro cemitério. E isso pode acontecer aí na tua casa, meu amigo, em Porto Alegre, aí no Rio de Janeiro, né, em Curitiba. Porque esta nova cepa, e a culpa não é só da cepa não, quanto mais se contamina, mais esse vírus sofre mutação. Essa nova cepa, essa nova mutação do vírus, ela é quase 100% mais contaminante. 100% contaminante. Ou seja, é uma contaminação tão alta que não vai ter mais hospital para ninguém, nem público, nem privado, nem nada. E vejam vocês, e hoje no Brasil só tem gente sendo vacinada, e é muito pouco, só liberaram 6 milhões de doses. Só tem gente sendo vacinada porque o Butantan e o governo de São Paulo, com todas as críticas que eu tenho ao Dória, que o Dória também não é flor que se cheire, ajudou a eleger o Bolsonaro, foi cabo eleitoral vassalo de Bolsonaro. Mas, se não fosse, ninguém estava sendo vacinado no Brasil. Porque não adianta ser aprovado, como foi a questão lá da outra vacina, lá da Fiocruz, da AstraZeneca, se não tem matéria-prima. Eu já trabalhei num laboratório manipulando remédio e cuidando do tratamento d'água desse laboratório. E todas as matérias-primas que vêm para o Brasil, para a área farmacêutica, ou são da Índia, ou são da China. E a relação do Brasil com a China, com esse governo, que teve um discurso inclusive racista, chamando vacina, xing-ling, né, debochando do modo como o chinês fala. A China é uma potência mundial, não é um cacareco como o Brasil brincando de ser nação. É uma potência mundial que tem planejamento a pequeno, médio e longo prazo. Tem laboratórios importantes em nível mundial. E agora, por causa dessa relação que se tem, péssima entre o Brasil e a China, com críticas dos ministros, né, críticas, inclusive do chanceler do Brasil, que é o pior de todos os tempos. Um homem negacionista também, um falso diplomata, um diplomata que não sabe ter boas relações com nenhuma nação do mundo, que não seja os Estados Unidos do Trump, que já está pegando o beco e indo embora do poder nos Estados Unidos, está sendo apiado do poder e vai ser processado, se não for preso, pelo levante que ele fez dentro do Capitólio, que é o Congresso Nacional norte-americano. E aí, um outro repórter, tratando com um dos funcionários de alto escalão lá de um laboratório desse, que não é bom citar, ele dizendo, olha, o pessoal está com pavor de que entre o governo nessa história para conversar com a China, porque é aí que vai barrar mesmo. Então a gente corre o risco de se ter vacina só do Butantan. Só do Butantan. E a outra liberada, né, e não ter. E o Bolsonaro mentiu
quando disse que o avião ia buscar lá na Índia. Os indianos estão preocupados com eles. São 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Eles têm que vacinar aquele povo. Eles não vão tirar deles para trazer para cá. Portanto, meus amigos, vivemos uma tragédia como nunca antes na história do Brasil. Uma tragédia. A gente tinha que ter, desde lá de trás, uma estratégia, e não tem. O Plano Nacional de Imunização do Brasil é um dos melhores do mundo, mas eles não estão podendo trabalhar com esse governo de incompetentes, querendo se meter em área técnica, querendo enfiar goela abaixo cloroquina. Foi preciso a Anvisa, no dia que liberou a vacina da Fiocruz e a vacina do Butantan, os diretores dizerem, ó, não há tratamento preventivo. Eu quero saber o que o Bolsonaro ganha em fazer propaganda de cloroquina. Ele é garoto propaganda? Ou ele é servidor do Estado, né? Porque o presidente da República é um servidor. Foi eleito, mas é um servidor. Ou ele representa o Estado brasileiro ou representa a empresa lá que produz a cloroquina. Somente isso já derruba o presidente. Mentir dizendo que o Supremo Tribunal Federal o impede de agir como presidente na gestão dessa crise? Então nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que pressionar mesmo. Primeiro, para que as pessoas tenham a vacina. Tenham a vacina. E tem que ter um tratamento diferenciado para Manaus. Porque as pessoas estão morrendo aos roldões. O que a gente sabe, né? E eu tenho muitos amigos lá, e todos os dias ou me ligam, ou eu vejo no Facebook deles, morreu o pai, morreu a irmã, morreu o irmão, morreu... Porque faltou oxigênio, pô. Dizem que teve uma ala inteira do hospital que o povo faleceu. Que o povo faleceu. Nem a maternidade escapou, minha gente. Porque os recém-nascidos, aqueles que nasceram fora de hora, né, prematuros, eles estão tendo que ser transferidos para outro estado. Imagina uma criança, vai ter lesão cerebral. Quando não oxigena o cérebro da criança, vai ter lesão cerebral, vai ter alguma sequela. Quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso? Então nós temos que pressionar nas redes. Se você foi eleitor de algum deputado federal, é mandar e-mail, é pressioná-lo pedindo impeachment do presidente da República. Tem 61 pedidos de impeachment que o Rodrigo Maia não teve coragem de botar na ordem do dia. Eu fui informado por um deputado conhecido meu que uma coisa é crime de responsabilidade. Quem bota na pauta é o presidente da Câmara. Mas se for crime comum, e charlatanismo é crime comum, ele é obrigado a botar na pauta. Em articulações aqui em Brasília, a gente sabe que ele andou conversando com alguns senadores, alguns deputados, sobre a possibilidade de impeachment do Bolsonaro. Esse é o momento que a gente tem que utilizar, ter vacina, cobrar que tenha vacina, e retirar o Bolsonaro do poder. Porque cada dia mais, entendeu? Não é uma piadinha, não é uma besteirinha. Ele não só fala besteira, está atrapalhando o Brasil, porra. Está atrapalhando o servidor público concursado de fazer o seu trabalho. A primeira coisa que o Pazuello fez quando sentou na cadeira de ministro foi retirar técnicos que tratavam de questões importantes do Ministério da Saúde
e colocar lá os amiguinhos da caserna, porra. A área técnica não se mexe, meu amigo. Não se mexe. Ele não vem a público dar números, falar de procedimentos. Nós não temos vacina, minha gente. A não ser o do Butantan, que está dando uma migalha aqui para ali, outra migalha para lá, porque ele também não tem toda essa estrutura. E a Fiocruz não tem os princípios ativos, a matéria-prima, para poder confeccionar em larga escala. Porque vem tudo da China e os chineses estão com uma má vontade com o Brasil por causa de um presidente mentecapto que tem um ministro das relações exteriores, também outro incompetente, que não faz a sua função, faz críticas a outros países, se mete em eleições de outros países e não cuida do Brasil, pô. Quem é que vai pagar por isso? E ainda ficam esses religiosos, falsos profetas, líderes canalhas, defendendo o Bolsonaro. O que eles ganham com isso? Qual é o dízimo e a oferta? Qual é o dízimo e a oferta em cima disso? Maculam os evangélicos do Brasil. Porque tem evangélico que não é alienado, que não é vaca de presépio de ninguém, que não é massa de manobra de quem quer que seja. Por isso, meus queridos, eu peço a vocês, vamos nos mobilizar de alguma forma, vamos falar com as pessoas que a gente tem conhecimento. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo o máximo possível. Eu sei que às vezes está como não compartilhar, porque nós temos contra nós também, infelizmente, o Facebook. Infelizmente, o Facebook. Facebook ficou o tempo inteiro calado com as canalices do Trump. Só quando deu merda que eles foram lá e seguraram. O Bolsonaro vem toda quinta-feira aqui no Facebook falar as asneiras que ele quer. Enfim, falar todos os tipos de impropério. Propagandear remédios que não curam a Covid-19. Zombar da dor alheia porque ele não tem amor por ninguém. Ele não tem amor por ninguém. Ele não tem respeito pela vida humana. Ele não tem respeito pela democracia. O cabra acabou com o imposto sobre armas e meteu imposto sobre oxigênio, pô. É para quê? Para o povo morrer? A gente não pode perder a capacidade de se indignar. Eu repito o que dizia o doutor reverendo Martin Luther King. Eu não tenho receio do homem perverso. Eu tenho receio do homem e da mulher de bem, do bem, que se cala diante das injustiças, diante das covardias. Que o que está acontecendo com a população de Manaus é covardia, é canalice, é omissão de socorro, é assassinato. E alguém tem que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado o gestor local, o gestor estadual, o gestor nacional da saúde. Tem que ser responsabilizado. E a gente não pode perder a nossa capacidade de se indignar. Por isso que eu agradeço, nesse momento, a sua audiência. E eu peço a você, meu amigo, vamos lutar pela vacina. Vamos lutar e cobrar. Porque as redes sociais têm força. Toda vez que ele vai fazer uma merda, esse Bolsonaro, e as redes sociais vão de porrada em cima dele, ele tem que retroceder. Então é o momento de cobrar dele, que ele saia da caverna que ele se encontra
que ele é um primata sem querer ofender os primatas. Ele é primitivo, ele saia da caverna que ele se encontra e comece a botar a mão na massa. Porque ser presidente da República não é sair por aí subindo e descendo, viajando para cima e para baixo, falando merda, promovendo aglomeração, promovendo, sabotando todas as medidas sanitárias, né? Levando o povo a não saber a quem ouvir. Ah, meu prefeito diz uma coisa, o governador diz outra, o presidente diz outra. Esse é o momento de se mobilizar nas redes. Aí eu falo no WhatsApp, aí eu falo no Facebook, no Instagram, em todas as redes, no Twitter. Hashtag impeachment de Bolsonaro já. Vacina e impeachment. É isso que vai mobilizar a população. Peço desculpas se por acaso me excedi, mas a gente não pode perder a capacidade de se indignar. Muito obrigado. Até amanhã, às 19h30, se Deus quiser.